A chuva caía como pregos sobre o telhado enferrujado da estação central quando Daniel entrou correndo, encharcado até os ossos. Eram 23h47, e o último trem para sua cidade natal partia à meia-noite. Tinha 13 minutos para comprar a passagem e embarcar, mas quando olhou ao redor, seu sangue gelou. A estação estava completamente vazia, as bilheterias fechadas, os painéis de horários apagados, nem mesmo o guarda noturno estava em seu posto. O único som era o tamborilar incessante da chuva e o eco distante de seus próprios passos molhados no mármore rachado. Olá, sua voz ecoou no vazio. Nada. Daniel puxou o celular do bolso, sem sinal. A bateria marcava 3%. 6 meses sem ver seu pai, 6 meses fugindo desta conversa impossível, e agora estava preso em uma estação fantasma sem forma de comunicação. Foi quando ouviu o apito distante de um trem. Impossível. Os painéis diziam que não havia trens, mas o som ficava cada vez mais alto, mais próximo. Daniel correu até a plataforma 7, a única com as luzes ainda acesas. E lá estava ele, um trem antigo, modelo que ele só tinha visto em fotografias em preto e branco. Vagões de madeira escura, janelas ovais, uma locomotiva a vapor que bufava fumaça branca contra a noite. A porta do vagão central se abriu com um ranger metálico. Nenhum condutor apareceu. Nenhum passageiro desceu. O trem apenas esperava. Daniel sabia que deveria recuar, que havia algo profundamente errado ali. Mas então pensou em seu pai, sozinho naquela casa grande demais, esperando por uma visita que talvez nunca viesse. Pensou na carta que recebera 3 dias atrás, com a caligrafia trêmula que não era mais a mesma. Filho, preciso te contar algo antes que seja tarde demais. Respirou fundo e subiu. O interior do vagão era surrealmente belo. Poltronas de veludo vermelho, luminárias Art Deco que brilhavam com uma luz dourada e quente, e aquele cheiro, uma mistura de madeira velha, café fresco e algo que Daniel não conseguia identificar. Nostalgia, talvez. Mas não estava vazio. Havia 7 passageiros espalhados pelo vagão, e todos eles pareciam errados. Não de forma óbvia, mas de uma maneira que fazia o cérebro de Daniel gritar alertas silenciosos. A mulher de vestido azul que lia um jornal de 1952. O homem de terno que olhava pela janela com olhos vazios. A menina de tranças que segurava uma boneca de porcelana e cantarolava uma canção que Daniel tinha certeza de que sua avó costumava cantar. Você é novo, disse uma voz ao seu lado. Daniel virou-se bruscamente. Um homem idoso estava sentado na poltrona ao lado da sua. Daniel tinha certeza de que aquele assento estava vazio há um segundo. Ele tinha talvez 70 anos, cabelos grisalhos bem penteados, um terno impecável e olhos que pareciam carregar o peso de 100 vidas. Eu preciso ir para Santos do Vale, Daniel gaguejou. Este trem vai para lá? O homem sorriu tristemente. Este trem vai para onde você precisa ir, mas a pergunta real é: você sabe por que está aqui? Eu perdi o último trem normal. Este é o único. Não, o homem o interrompeu gentilmente. Você sabe que não é verdade. Você perdeu muito mais do que um trem, Daniel. O sangue de Daniel gelou. Como você sabe meu nome? Eu sei o nome de todos que sobem neste trem. É meu trabalho. O homem se levantou, estendendo a mão. Meu nome é Augusto. Sou o condutor desta linha. E você, meu jovem, está no trem da última chance. Daniel recuou. Eu não entendo. Isso é algum tipo de pegadinha. Augusto apontou para a janela. Olhe. Daniel olhou e seu coração quase parou. Eles não estavam mais na estação. O trem atravessava uma paisagem impossível, campos de flores que brilhavam sob uma lua que parecia grande demais, muito próxima, pontes que cruzavam rios de luz líquida, e ao longe silhuetas de cidades que Daniel reconhecia e não reconhecia ao mesmo tempo. Onde estamos? Entre, Augusto disse simplesmente. Entre o que foi e o que poderia ser. Entre o tempo que você desperdiçou e o tempo que ainda lhe resta. Cada pessoa neste vagão está aqui porque tem uma última chance de consertar algo que deixou quebrado. Daniel olhou para os outros passageiros novamente. A mulher do vestido azul havia parado de ler e olhava para ele com lágrimas nos olhos. O homem de terno pressionava a mão contra a janela, como se tentasse alcançar algo do outro lado. A menina das tranças cantava mais alto e Daniel finalmente reconheceu a canção. Era uma canção de ninar que ele costumava cantar para sua filha, antes do divórcio, antes de tudo desmoronar. Eu não acredito nisso, Daniel sussurrou, mas sua voz traía sua incerteza. Então explique, Augusto disse calmamente, por que cada pessoa neste vagão está vestida com roupas de momentos cruciais de suas vidas.
A senhora Margery está usando o vestido que usou no dia em que deveria ter dito não ao casamento que destruiu seus sonhos. O senhor Rafael veste o mesmo terno que usava no dia em que escolheu a promoção em vez de estar no leito de morte de sua mãe. Daniel olhou para baixo e seu estômago revirou. Ele estava usando a camisa azul que seu pai lhe dera de presente de aniversário 6 meses atrás. A mesma camisa que ele usava no dia em que brigaram pela última vez, quando disse coisas terríveis, imperdoáveis, quando saiu batendo a porta e jurou nunca mais voltar. Não, ele sussurrou. Não, não, não. Cada parada deste trem, Augusto continuou, oferece uma oportunidade. Quando descermos em Santos do Vale, você terá a sua chance. Mas precisa entender uma coisa: neste trem não há como voltar atrás. O que você escolher fazer quando descermos será definitivo. O que acontece se eu não descer? Daniel perguntou. Augusto apontou para a última poltrona do vagão. Lá, quase invisível nas sombras, estava uma figura encolhida, um homem tão velho que parecia mais uma sombra do que uma pessoa. Esse é Henrique. Ele está neste trem há 43 anos. Todas as vezes que paramos na estação onde ele deveria descer, onde sua esposa o esperava para pedir perdão, ele não teve coragem. E a cada vez que o trem partiu sem que ele descesse, ela se tornou um pouco mais distante, até que finalmente ela não estava mais lá. Agora ele viaja eternamente, preso entre o remorso e a oportunidade perdida. O horror da revelação atingiu Daniel como um soco. Mas isso significa que as pessoas que amamos, elas ainda estão lá esperando? Por enquanto, Augusto disse gentilmente. Mas o tempo não espera para sempre, Daniel. Nem mesmo para arrependimentos. Daniel se levantou, cambaleando até a janela. Através do vidro embaçado, começou a ver imagens se formando. Seu pai, sentado sozinho à mesa de jantar, um lugar extra sempre arrumado. Seu pai no jardim, cuidando das rosas que a mãe de Daniel plantara antes de morrer. Seu pai na sala de estar, segurando uma foto de Daniel quando criança, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto enrugado. Eu fui um idiota, Daniel sussurrou, a voz quebrando. Eu disse que ele era um fracasso, que ele nunca foi um bom pai, que eu me tornei quem sou apesar dele, não por causa dele. E era verdade? Augusto perguntou. Não, Daniel gritou, virando-se abruptamente. Nada daquilo era verdade. Eu estava com raiva, frustrado com minha própria vida, com meu casamento desmoronando, com meu emprego que eu odiava, e eu descontei tudo nele, no único homem que sempre esteve lá para mim. O trem começou a desacelerar. O apito soou, uma nota longa, melancólica que parecia ecoar através de décadas. Estação de Santos do Vale, Augusto anunciou. Última parada para Daniel Cardoso. Daniel olhou pela janela. A plataforma era exatamente como ele lembrava, mas de alguma forma diferente. As luzes eram mais suaves, o ar parecia mais denso, com possibilidades. E lá no banco madeira-beira, perto da saída, estava uma figura solitária. Seu pai. Mas não o pai que ele vira 6 meses atrás, bronzeado, robusto, ainda forte aos 65. Este homem era uma sombra, magro, curvado, com a pele acinzentada de quem estava doente. Muito doente. Não, Daniel sussurrou. A carta. Ele disse que precisava me contar algo. Ele está morrendo, Daniel, Augusto disse suavemente. Câncer, estágio terminal. Ele descobriu há 6 meses, logo depois da briga de vocês. Ele te escreveu dezenas de cartas, mas só teve coragem de enviar uma. E hoje à noite é sua última chance. As portas se abriram com um suspiro mecânico. Daniel ficou congelado. 6 meses de orgulho, de raiva, de autojustiça, tudo se desmoronava diante da verdade nua e crua. Ele poderia ter tido mais 6 meses com seu pai. 6 meses de conversas, de risadas, de concertos, e ele escolheu desperdiçar cada segundo. Eu não sei o que dizer, ele admitiu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Não há palavras suficientes para... Então não use palavras, disse a mulher de vestido azul. Ela estava de pé agora, sorrindo através de suas próprias lágrimas. Eu perdi minha chance há 40 anos. Escolhi orgulho em vez de amor. Não cometa meu erro. O homem de terno também se levantou. Eu troquei 15 minutos ao lado da minha mãe moribunda por uma reunião que eu nem lembro mais. Por 20 anos, esse foi o meu maior arrependimento. Não deixe que seja o seu. Até a menina de tranças acenou para ele, sua boneca de porcelana balançando. Vai. Ela disse com uma voz que soava muito mais velha do que deveria. Vai enquanto ainda pode. Daniel olhou para Augusto. E depois, depois que eu descer. Depois, você vive, Augusto disse simplesmente. Você vive com as escolhas que fizer agora, e quando seu tempo finalmente chegar, você não precisará pegar este trem novamente.
Daniel respirou fundo, limpou as lágrimas e se dirigiu para a porta. Daniel, Augusto chamou. Daniel se virou. O velho condutor sorria agora, um sorriso genuíno e caloroso. Ele já te perdoou, muito antes de você pedir. Pais sempre perdoam. É o que eles fazem. Com o coração aos saltos, Daniel desceu na plataforma. O ar da noite era frio e úmido, denso como o peso de uma despedida. O cheiro de chuva misturava-se ao de eucalipto, e o som dos passos de Daniel ecoava na plataforma vazia, enquanto ele caminhava em direção ao banco solitário onde seu pai o esperava. Quando chegou perto bastante, Daniel sentiu as pernas vacilarem. Aquele homem frágil, curvado, de mãos trêmulas e olhar cansado, parecia uma sombra do pai que ele lembrava, o mesmo que um dia o carregou nos ombros, que ergueu uma casa com as próprias mãos, que enfrentava o mundo com coragem e riso fácil. Agora, parecia que um simples vento poderia levá-lo embora. Pai! Murmurou Daniel, a voz embargada. O velho ergueu os olhos e neles havia uma luz tão pura e terna que o coração de Daniel se partiu em silêncio. Daniel, respondeu o pai, num fio de voz fraco, mas cheio de amor. Eu sabia que você viria. Daniel caiu de joelhos diante dele, segurando aquelas mãos frágeis como se pudesse, de alguma forma, devolver-lhes a força do passado. Me perdoa, pai, pelas palavras duras, pela distância, pelo orgulho, por ter desperdiçado tanto tempo sendo tudo o que eu jurava não ser. O velho sorriu e pousou a mão trêmula no rosto do filho. Eu já te perdoei, meu menino. No instante em que você foi embora. Daniel balançou a cabeça, as lágrimas desabando sem resistência. Eu não mereço o seu perdão. Amor não é merecimento, disse o pai, com ternura. É escolha. E eu escolho te amar. Sempre escolhi. Sempre vou escolher. Abraçaram-se ali, sob a luz mortiça da estação, como dois náufragos que finalmente encontram terra firme. E naquele abraço, depois de 6 meses de silêncio e arrependimento, Daniel sentiu o peso de casa outra vez. Depois de um tempo, ele respirou fundo. A carta. Você disse que tinha algo para me contar. O velho assentiu. O brilho nos olhos ainda estava lá, mas agora havia seriedade. O câncer. Descobri faz alguns meses. Eu devia ter te contado, mas não queria que você voltasse por piedade. Queria que voltasse por amor. Daniel sentiu o chão se afastar. Quanto tempo? Pouco, talvez semanas. Mas está tudo bem, filho. Vivi o bastante. Amei sua mãe, vi você crescer, o resto é só um bônus. Daniel engoliu em seco, revoltado com o tempo, com o destino, consigo mesmo. Eu tenho tantos arrependimentos. O pai apertou suas mãos com surpreendente firmeza. Então não gaste o tempo que nos resta com eles. Volta para casa comigo. Me deixa ser seu pai outra vez, mesmo que por pouco tempo. Daniel apenas assentiu, sem conseguir responder. Levantou-se e ajudou o pai a se erguer. Enquanto caminhavam em direção à saída, ele olhou para trás. O trem ainda estava lá, respirando vapor e mistério. Pelas janelas, Daniel viu rostos familiares. A mulher de azul acenando, o homem de terno tocando o peito em respeito, a menina de trança sorrindo. E entre todos, Augusto, o condutor, erguendo o chapéu em despedida. O apito soou uma última vez, baixo e melancólico. O trem começou a se mover, desaparecendo lentamente na neblina. Quando Daniel piscou, só restava a plataforma vazia e a chuva voltando a cair. O pai olhou para ele com um sorriso sereno. Está tudo bem, filho. Daniel o fitou, enxugando as lágrimas. Agora estou. Nos dias que se seguiram, o tempo ganhou um novo sentido. As horas deixaram de correr, passaram a se espalhar, como se cada instante fosse infinito. Daniel e o pai passaram 3 semanas que pareciam uma vida. Pela manhã, tomavam café na varanda, assistindo o nascer do sol sobre as montanhas. À tarde, Daniel lia os livros favoritos do pai, enquanto o velho cochilava ao som de sua voz. À noite, sentavam-se juntos no jardim, sob o perfume das rosas, sem dizer nada. O silêncio, enfim, era paz. Daniel registrou tudo: fotos, risadas, momentos comuns que, no fundo, eram tudo o que realmente importava. Cozinhou as receitas da infância, consertou o velho relógio de parede, restaurou o jardim que sua mãe tanto amava. Em cada gesto, tentava costurar o tempo rasgado que o orgulho havia destruído. Ligou para a filha que mal via. Falou do avô, das histórias, do perdão. Ela chorou. Ele também. E juntos prometeram se reencontrar. Seu pai parecia mais leve. Sorria como quem finalmente descansava. Era como se o perdão tivesse devolvido sentido à vida, e até mesmo à morte. Certa manhã, Daniel acordou e encontrou o quarto vazio. Correu pela casa até o jardim e lá estava ele, sentado entre as rosas, observando o nascer do sol. Pai, você devia estar descansando, disse ofegante. O velho riu baixinho. Só queria ver mais uma vez as flores.
A luz. É tudo um bonito, filho. Daniel se sentou ao lado dele, cobrindo-lhe os ombros com um cobertor. Ficaram em silêncio, lado a lado, como duas almas reconciliadas. Daniel, murmurou o pai com voz fraca, obrigado por voltar, por me dar esse presente. Daniel apertou-lhe a mão. Obrigado, senhor pai, por me esperar, por me amar mesmo quando eu não merecia, por me dar uma última chance. O velho sorriu, sereno. Não foi a última, filho, foi o começo. Você ainda tem uma vida inteira, uma filha que precisa de você. Viva por mim. Viva sem arrependimentos. Daniel prometeu. E enquanto o sol dourava o jardim, o pai fechou os olhos pela última vez, com um suspiro leve, um sopro que parecia levar embora todas as dores. Daniel permaneceu ali, segurando-lhe a mão. Chorou, mas havia paz. Havia amor. E pela primeira vez em muito tempo havia gratidão. No funeral, falou com voz firme. Contou histórias engraçadas, lembrou das lições, falou sobre perdão. Sua filha estava ao seu lado, segurando-lhe a mão. Eu sinto falta do vovô, ela disse baixinho. Eu também, respondeu Daniel, sorrindo entre lágrimas. Mas ele deixou um presente para nós. Nos ensinou que nunca é tarde demais para começar de novo. A menina o olhou com seriedade inocente. É por isso que você me procurou, não é? Pra gente não ficar quebrado? Daniel assentiu emocionado. É, eu quero ser seu pai de verdade. Se você me deixar. Ela se jogou em seus braços e naquele abraço algo dentro dele se consertou. Naquela noite, quando a casa finalmente silenciou, Daniel voltou ao jardim. O ar estava frio e doce, as rosas balançavam ao vento, e então, vindo de longe, ele ouviu um som, um apito suave de trem. Olhou para o horizonte e, por um breve instante, pensou ver luzes douradas cortando a escuridão, as janelas iluminadas de um trem antigo desaparecendo entre as nuvens. Daniel sorriu. Obrigado, Augusto, sussurrou para o vento. Obrigado por me dar minha chance. O apito soou mais uma vez como um adeus e uma bênção. Depois o silêncio voltou. Daniel permaneceu ali por um tempo, olhando o céu que clareava. Pensou em segundas chances, em amor, em tudo que o tempo havia levado e tudo que ainda restava, porque ele havia descido do trem. Escolher o amor, o perdão, a presença. E essa escolha o libertara. Em algum lugar além da névoa, o trem da última chance continuava sua jornada, cruzando fronteiras invisíveis, levando almas perdidas a reencontrarem o caminho de volta para si mesmas. E em um dos vagões, Augusto ajeitava o chapéu, um leve sorriso nos lábios, preparando-se para a próxima parada, porque enquanto houver arrependimentos, o trem seguirá viajando, e enquanto houver amor, sempre haverá alguém disposto a descer. Daniel desceu, e isso mudou tudo. Fim.